Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje. Isso aí. Bom, nós vimos que a Primeira Guerra Mundial vai ter como fatores da Primeira Guerra Mundial a disputa entre as potências industriais que se desenvolvem na Europa no século XIX, né? Essa disputa por áreas coloniais vão acirrar rivalidades, né? Principal rivalidade, a anglo-germânica, Inglaterra, Alemanha, né, vão reacender, né, ou ampliar revanchismos. O principal sentimento revanchista é o franco-germânico, França versus Alemanha, fruto da Guerra Franco-Germânica, a qual a França, derrotada pela Alemanha, e perde territórios importantes para o seu desenvolvimento econômico, como, por exemplo, a região da Alsácia e da Lorena. O desenvolvimento de um espírito nacionalista, né? Eu falei com vocês na última aula, a, as pessoas queriam a guerra, né? Como se a guerra fosse acontecer de uma forma rápida, né? E nós provaríamos então qual era o povo mais forte, mais poderoso, né? Mais importante, mais capaz, né? Vimos que você vai ter, além desse sentimento nacionalista, sentimento revanchista, a ampliação das rivalidades, né? Esse sentimento nacionalista vai fazer gerar o pan-germanismo, a perspectiva da união dos povos de origem germânica em torno da Alemanha, né? O pan-eslavismo, o movimento político vai defender a união dos povos eslavos sobre a proteção da Rússia, e aí você começa a criar uma tensão, né? Porque, veja, você tem a Alemanha no centro de um debate, vamos colocar assim, né? Haja vista que a Inglaterra vê a Alemanha como uma ameaça dentro da perspectiva econômica, né? A França, rival histórica da Inglaterra, vê a Alemanha como uma rival, como uma ameaça aos seus interesses industriais. Então, esses dois rivais históricos, inglês e francês, se aliam agora porque eles têm um inimigo comum, que é a Alemanha. A Alemanha se coloca como guia, líder do povo germânico, isso diz respeito ao Império Austro-Húngaro, eles fazem esse pan-germanismo, né? E esse pan-germanismo propõe, veja só, a gente falou de neocolonialismo, né? Exploração da África, da Ásia, da Oceania, e a gente vê a América sendo explorada de forma indireta através da dominação econômica, e você percebe que dentro da própria Europa existe a imposição de países sobre outros povos, né, europeus, né, os eslavos. A uma tese diz que, eu nunca li efetivamente, né, sobre isso, mas vi sentido, né, que a origem a origem do nome eslavo tem a ver com slave, que é escravo em inglês, né, devido à forma como esse povo, né, que transita da Ásia para a Europa e aqui vai se localizando, desenvolvendo o que a gente chama de uma grande colcha de retalhos, né? Essa região aqui da Península Balcânica, essa área aqui, ó, a gente vai chamar de colcha de retalhos. Por que uma grande colcha de retalhos? Porque ela serve de transição do Ocidente, dessa Europa Ocidental, para essa Europa Oriental e Ásia, né? Na realidade, a Europa é uma península, não sei se vocês perceberam isso, né? A Europa é uma grande península, né? Ela é uma continuação da Ásia, só que os europeus chamaram aquela península de Europa como um continente diferente do asiático. Mas ela é uma grande península, ela é uma continuação da Ásia. Né? Vem cá, sua geografia vai me bater se eu vir falando nisso, mas bom. Ela serve de passagem, a gente chama de coxa de retalhos porque nessa transição dos povos da Europa para a Ásia ou da Ásia para a Europa, nesse sentido, eles vão se localizar nesse território. E qual é o problema disso? Bom, você vai ter aqui o estabelecimento de povos com culturas diferentes. Por exemplo, enquanto você tem aqui na Europa Ocidental o predomínio da, do cristianismo católico, apostólico, romano, né? Nessa região aqui, da região balcânica, você vai ter o estabelecimento do cristianismo católico ortodoxo ou o islamismo, né?
E essas regiões vão ser ocupadas por essas religiões, por exemplo, né? Por grupos culturais distintos, o que vai acirrar embates, enfrentamentos, né? Embates e enfrentamentos que serão sufocados devido a governos de caráter centralizador, ditador, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética se forma, né? Você vai ter esse sufocamento dessas tensões por parte dos líderes autoritários que ali se instalarão. E quando esses líderes são retirados com o fim da União Soviética, você vai ter uma série de conflitos, como a Sérvia e a Bósnia, a Croácia, a região do Kosovo, uma série de conflitos, porque essas regiões são ricas em materiais distintos, né, importantes para a economia dos países. E os povos hegemônicos vão tentar se sobrepor àqueles territórios. Mas esse é assunto para o terceiro ano. Mas é importante ver esse território aqui como uma grande coxa de retalhos, porque aqui é caminho. Entendeu a ideia de coxa de retalhos? Né? Você tem vários povos, culturas, religiões, e isso vai gerar atrito. Né? A própria lenda do Drácula, não sei se vocês já ouviram falar, né? Já ouviram falar do Drácula? Pois é. O conde Drácula, ele era romeno, cristão, católico, que vai enfrentar a invasão muçulmana, islâmica, na Europa. Né? Ele vai impedir essa invasão. E ele, eu sempre esqueço o nome que ele tinha, o apelido que ele tinha. Né? Ele vai ser marcado por extrema violência. E essa violência toda será produzida em nome da igreja. Em determinado momento, a igreja dá as costas para ele e se volta contra a igreja, né? A qual ele vai ser perseguido. O Bram Stoker curte a história desse conde Drácula romeno e o transforma num personagem de ficção, dos mais famosos da história, né? Um sanguessuga quase que imortal, né? Mas tem a ver com essa relação conflituosa entre as diversas culturas, religiões que vão se localizar aqui nesse espaço que a gente chama de Península Balcânica. Okay? Então, voltando para o nosso conteúdo de Primeira Guerra, né? A Alemanha e o Império Austro-Húngaro tentam se sobrepor a esses povos eslavos que querem construir uma nação, né, eslava, e quem se coloca na condição de protetora desse povo eslavo é o Império Russo. Ou seja, se a Alemanha e o Império Austro-Húngaro se metem à besta com o povo eslavo, né, ele vai estar chamando a atenção desse Império Russo que vai se colocar como oponente a esse povo alemão ou o Império Austro-Húngaro. Ou seja, você tem a Alemanha atraindo a atenção da Inglaterra, da França e do Império Russo. Né? Percebe? E aí você tem a formação de grupos, nós vimos isso na última aula, né? Dois grupos se formam, né, dentro de um contexto de paz armada, né? Nada mais tosco do que a ideia de paz armada. Né? Eu já falei para vocês, é aquela ideia assim, eu vou comprar uma arma, para ter uma arma em casa, porque se o bandido entrar na minha casa, eu me defendo. Né? Ou seja, o cara parte do princípio assim, que o bandido vai dizer, seu fulano, olha só, amanhã eu vou entrar na sua casa, você pega a arma, hein? Por favor. Né? O que faz o bandido é a oportunidade. Né? O bandido vai entrar na casa, vai roubar a casa, vai pegar a arma do cara e é capaz de matar ele por isso. Nada mais idiota do que essa percepção de paz armada, de que uma arma vai me proteger. Nada mais idiota. Né? Aí você tem a criação da Tríplice Aliança, composto pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, composto pela Inglaterra, França e Rússia. É importante vocês observarem essa relação de animosidade, de oposição que está estabelecida entre esses países antes da guerra. Né? Então, a pressão para que a guerra aconteça, ela vem se desenvolvendo. O estopim, ou seja, a gota que vai fazer transbordar esse copo, vai acontecer aqui na região dos Balcãs, né? Quando o príncipe Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro, o que o Império Austro-Húngaro faz? Ele propõe ocupar essa região eslava, a Sérvia. Né? E a proposta é impor a sua soberania a esse povo eslavo.
Né? É claro que vai causar reações por parte desse povo eslavo, principalmente no caso da Sérvia, que nós estamos discutindo, né? E para tentar amenizar as tensões, o Francisco Ferdinando ele resolve ir até a Sérvia com o objetivo de fazer uma proposta de governo conjunto entre esse povo sérvio, eslavo, com o Império Austro-Húngaro. E aqui o Francisco Ferdinando ele abre mão de uma série de protocolos de defesa, certo? Que o arquiduque Francisco Ferdinando viaja e visita a Sérvia em 24 de junho de 1914. Enquanto ele viajava, desfilava pela capital da Sérvia, né, Sarajevo, aqui, Sarajevo, um indivíduo chamado Gravilo Príncipe, membro de uma organização militante, né, pela independência dos povos eslavos, chamado Mão Negra, desfere um disparo contra o Francisco Ferdinando, levando o arquiduque herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro à morte. Feito isso, o Império Austro-Húngaro, então, impõe à Sérvia uma série de obrigações, né? Imputa à Sérvia uma série de obrigações que ela deveria cumprir devido ao atentado, né, que tirou a vida do príncipe herdeiro. Né? Os sérvios se recusam a cumprir as determinações do Império Austro-Húngaro, o que vai levar ao início da guerra. Haja vista que o Império Austro-Húngaro vai ocupar a Sérvia. No que ele ocupa a Sérvia, quem se coloca como protetora desse povo eslavo é a Rússia, que entra na guerra. A Rússia entrando na guerra, a Alemanha entra como protetora do Império Austro-Húngaro. No que a Alemanha entra na guerra, os rivais da Alemanha que queriam um motivo adentram. No caso, a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra e a França. Nós temos aí, então, o início da Primeira Grande Guerra Mundial, que todo mundo pensava que ia durar 6 meses, no máximo 1 ano, vai se estender por 4 anos. Né? E aqui você tem, vamos aprender a ver o mapinha, né? A legenda mostrando a Tríplice Aliança, quem compõe a Tríplice Aliança. Quem compõe a Tríplice Entente. Ah, e por que a Itália está pintada? Porque a Itália começa do lado da Aliança, depois vira casaca, pula para o lado da Entente, acreditando que levaria mais vantagens, certo? Aliados da Tríplice Aliança, Império Turco Otomano e Bulgária. Não é? E Bulgária. Países invadidos pelas forças da Alemanha e Áustria-Hungria, está aqui, ó, os Países Baixos, aqui a Bélgica. Né? Países neutros. Quem está neutro aqui? A Suíça, sempre neutra. A Espanha, Noruega, Suécia e Islândia. Vê aqui que Portugal está aliado à Tríplice Entente, assim como Romênia, Sérvia, Grécia e por aí vai. Aí você tem um mapa de alianças e países que pertencem a cada grupo específico dentro do conflito. É importante ter essa leitura. Beleza? O que você precisa saber são os principais. Né? Tríplice Entente, França, Inglaterra, Rússia são os principais. E outros. A Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Sempre sabendo que em 1915 a Itália muda de lado. O conflito vai se dividir em 2 momentos importantes. Aí, né? A primeira, a gente vai chamar de guerra de movimentação, que vão ser esses países envolvidos no conflito tentando conquistar e avançar o máximo possível no território inimigo. Chega uma hora que você não consegue avançar. O que você faz então? Você tenta garantir aquele espaço que você conquistou. É a chamada guerra de trincheira. Todo mundo já viu uma trincheira. Tem um filme bem legal que se passa em 1917. O nome do filme é 1917. Ele está nas plataformas de streaming. Né? Filme. Ele tá passando no Telecine. Quem tem acesso a TV por assinatura, né? No Telecine, no HBO, ele está passando. Esses dias eu estava rodando, eu peguei ele pela metade e deixei para ver depois. Mas vai te dar uma ideia do que é essa guerra de trincheira. Né? E aí você tem alguns aspectos importantes que nós vamos destacar aqui. Nós não vamos falar de todos, mas tem uns aspectos importantes. No início da guerra, a Alemanha declara guerra à Rússia, a França invadiu a Bélgica, a Grã-Bretanha declara guerra à Alemanha e por aí vai. Sucessão de avanços na guerra. Vocês estão me vendo aí, né? Que ninguém se manifesta. Por favor. Gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, João.
Muito obrigado, muito obrigado. 5 alunos me assistindo, excelente. Recorde. Voltando aqui. Bom, o aspecto importante que a gente tem que visualizar é que durante a Primeira Guerra Mundial, observa, em 1917, que é outro aspecto, tem nada a ver com o filme, vai acontecer a Revolução Russa. Lembra, eu falei na última aula, a Rússia, ela vive nesse começo do século XX, você identifica na Rússia aspectos que lembram o feudalismo, né? E na Rússia você tem um enfrentamento a esse Estado absolutista ainda na Rússia, tem o czar na Rússia, né? Um imperador na Rússia, um rei na Rússia. Beleza. Devido a um rei, beleza. Existe um rei, mas você já tem na Rússia um pequeno desenvolvimento industrial, ou seja, enquanto a Europa está vivendo a segunda revolução industrial, essa Europa ocidental, a Rússia está iniciando a sua primeira etapa da revolução industrial, né? Ela tá engateando. E você vai ter na Rússia indivíduos, né, que vão identificar que essa Rússia já tem condições, características necessárias para a produção da revolução proletária. E você vai ter, então, dois grupos distintos na Rússia. Um grupo chamado Menchevique e um grupo chamado Bolchevique. Né? Alguns autores costumam fazer relações da Revolução Russa com a Revolução Francesa. Já viste que a Revolução Francesa vai ser modelo para muita coisa. Né? Os mencheviques, se a gente tentar resumir isso de forma bem rasteira, vamos colocar assim. Os mencheviques representam o interesse da burguesia, que vão pegar a primeira parte do... Vamos dizer assim, né? Ela vai imaginar a Rússia naquele contexto onde todo o processo feudal, vamos dizer assim, já havia chegado a seu ápice, era necessário implementar o capitalismo na Rússia, a burguesia assumiria o poder e esse capitalismo iria se desenvolver plenamente e um dia a revolução proletária aconteceria na Rússia. Né? Esse grupo menchevique, chamado de Partido Branco, o bolchevique vai ser visto como um partido vermelho, né? Os mencheviques defendem uma revolução nos moldes da revolução burguesa que aconteceu na França. Vamos tirar o imperador e estabelecer um governo de caráter burguês. Essa perspectiva menchevique vai ser apoiado por países capitalistas da Europa Ocidental. Franceses, por exemplo, vão botar dinheiro aí nesse processo revolucionário. Né? Essa revolução vai acontecer, né, a chamada Revolução de Fevereiro, ela vai acontecer, os mencheviques vão levar vantagem sobre os bolcheviques, né? A família real vai ser destituída do poder, né, nesse momento. Tem até um filmezinho da Disney, Anastácia, né? Um filmezinho da Disney que perpassa esse contexto, meio romântico, vamos dizer assim, né? E aí o que se dá? O que o povo russo quer? O povo russo quer a reforma agrária, quer comer, ele quer sair da guerra. Porque a Rússia não tem condições de participar da guerra. Né? São sacos e sacos pretos que retornam à Rússia com os corpos dos filhos, dos jovens, dos maridos, dos pais, que vão lutar nessa Primeira Guerra Mundial. A Rússia, tecnologicamente, ela está muito atrasada, ela não tem como competir. Então, o número de mortos devido à guerra, as questões econômicas por quais a Rússia vem enfrentando devido a esse histórico, né, que relembra um sistema de semi-feudalismo, faz com que, apesar da revolução, a sociedade russa ainda se incomode com os desfechos dessa revolução russa. Né? É quando os líderes da Revolução Vermelha, do Partido Bolchevique, né, você tem o discurso do Lenin que diz quanto mais pior, melhor. Né? Eu discordo particularmente dessa frase, mas o que ele quer dizer quanto mais pior, melhor? Bom, eles venceram a revolução, né, eles puseram em prática, mas não conseguiram satisfazer os anseios do povo, ou seja, o povo vai ficando cada vez mais indignado. E aí, esse Partido Vermelho, sendo bem simplista aqui, né? A Revolução Bolchevique, ela dá sequência e em outubro, no calendário ocidental, outubro no calendário oriental, novembro, né, os bolcheviques retiram os mencheviques do poder, né? Você tem início e vai ser criada aí, né, dentro de todo o contexto, pós-vitória dos bolcheviques, o que nós vamos chamar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
né? Vai surgir a União Soviética a partir daí, né? Alinhada a um discurso socialista, né? O Lenin tinha um discurso mais próximo do Marx, vamos dizer assim. E o que o Lenin dizia? O que o povo quer? O povo quer pão, paz e terra. É o que o povo quer, pão, paz e terra. O que significa paz? É sair da guerra. Bom, por que eu disse tudo isso até agora? Porque em 1917, a Rússia, agora União Soviética, a partir do Tratado de Brest-Litovsk, que está aqui escrito para vocês. A partir do Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia sai da guerra, firma um acordo de paz com a Alemanha. Você não mexe comigo, eu não mexo com você, porque eu tenho um país a tomar conta que é a Rússia, agora a União Soviética. A Rússia sai da guerra. Perceba que com a saída da Rússia da guerra, a Tríplice Entente ela fica enfraquecida. A Alemanha tem que se preocupar somente com o Ocidente, ela não tem que se preocupar com o Oriente, com as costas delas, com a Rússia mais. Todas as suas forças vão ser voltadas para cá. Então, esse é um divisor importante na Primeira Guerra Mundial, né? Aparentemente, a tendência era que a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, vencesse a Primeira Guerra Mundial. Mas nós temos aí um fato novo, né? Que é a saída da Rússia. Que outro fato novo vai acontecer? Bom, a Guerra das Trincheiras ela é muito desgastante para o soldado. É você ficar dentro de um buraco junto com cadáveres, rato, sol, chuva, frio, né, à mercê de todas as intempéries do tempo. Isso desgasta mentalmente os soldados. Os soldados estão mentalmente desgastados. Sei com a guerra. Né? Se anseia pelo fim da guerra. Okay? Qual é o fato novo que vai acontecer? Bom, temendo o não pagamento das dívidas, você tem aqui uma fotinha da Guerra das Trincheiras, né? Temendo o não pagamento das dívidas, porque assim, enquanto isso, a guerra está acontecendo na Europa. Você tem a América de boa. O Brasil, por exemplo, vai lucrar com a Primeira Guerra Mundial, né? Porque o Brasil, nessa época, produz o quê? Café, basicamente. Lembra? O Brasil produz café, basicamente. E como a Europa, as fábricas europeias estão produzindo armas e munições, produtos de primeira necessidade vão faltar na Europa. Quem vai fornecer esses produtos de primeira necessidade para a Europa? A América. O Brasil comprava esses produtos da Europa. Se a Europa não tem mais o que ofertar, o Brasil vai ter que produzir. Veja, a Primeira Guerra Mundial vai dar um empurrãozinho no desenvolvimento industrial brasileiro. Vai permitir uma geração de riqueza, vai favorecer uma certa dinamização da economia industrial brasileira. E os Estados Unidos, né, são os grandes fornecedores para essa Europa. Os Estados Unidos, sem garantia de pagamento dessas dívidas, os Estados Unidos vão tomar parte da guerra, eles entram na guerra, ao lado da Tríplice Entente. E esse grupo de soldados novos, mentalmente fortalecidos, vamos dizer assim, né, mentalmente fortalecidos, vão dar uma força para esse soldado da Tríplice Entente, da qual eles necessitavam. Haja vista que eles vão começar, com apoio norte-americano, recuperar territórios antes conquistados pela Tríplice Aliança. E você dá um gás, né? O poder mental é importante dentro de um conflito. Aqui nessa página ele mostra, já falei para vocês, o século XIX é a grande revolução industrial, a grande virada, a revolução do século XIX. É o século da química, né? E você vai ter o uso aqui de armas de repetição. Até então você não tinha uso de metralhador em conflitos, né? Você tinha arma de... Você dava um tiro, pólvora, chumbo, socava e dava um tiro. Olha a tecnologia, né? Você inventou novas formas de matar. Você vai usar arma química, guerra biológica, uso de gás, arma química. Vai ter uso de máscara, novas formas de matar. Se você tem novas formas de matar, de destruir, a medicina vai ter que avançar. Por favor, não estou lá, então foi bom, né? Não, não foi bom. Porque você podia ter desenvolvido novas formas de ter que matar e alejar as pessoas, né? A medicina vai ser obrigada a evoluir, né? Você vai ter o desenvolvimento da penicilina nesse século XIX, por exemplo. Então a medicina se desenvolve porque você criou novas formas de produzir fraturas, né? Produzir morte. Okay?
E aí os Estados Unidos entram na guerra. Tá aqui a chamada clássica norte-americana, né? Convocando o indivíduo à guerra. Os Estados Unidos entram na guerra. É um fato novo com a saída da Rússia. E com a entrada norte-americana, a Europa está destruída. Os Estados Unidos participam da guerra. Nenhuma bomba caiu nos Estados Unidos. Nenhuma fábrica norte-americana foi destruída. Nenhuma. Né? Acaba a Primeira Guerra Mundial, a Europa vai começar uma reconstrução. Os Estados Unidos continuam produzindo. Progressivamente, eles deixam o posto de devedor para credor. Eles começam a se posicionar economicamente de forma hegemônica no mundo. Se consagra com a Segunda Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos então apoiam, entram ao lado dessa tríplice entente que vence a guerra. A guerra vencida, né? Aqui, a guerra vencida, está aqui a divisão, vamos colocar assim. Por favor, isso aqui não é a Guerra Fria ainda não, por favor. Né? O que nós estamos mostrando nesse mapinha aqui? Terminada a guerra, você vai ter a origem de novos países. Observa. Olha para cá. Não tinha Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. Não tinha isso aqui. Tchecoslováquia, Hungria. Isso aqui era tudo Sérvia. Lembra? Então você tem o surgimento de novos países com o fim dos impérios. Antes era Império Austro-Húngaro. Agora você tem a Áustria, agora você tem a Hungria. Você não tem mais Império Turco, você tem a Turquia, a parte europeia. Então, primeira questão importante, fim da Primeira Guerra Mundial, fim dos impérios, acabaram os impérios. Nós vamos empurrar as formas de governo republicana, liberal, capitalista na goela desses povos aqui. Ok? Nós vamos impor. Então, surgem novos países, é importante perceber isso. Tá? Aqui é um novo país, novos países. Surgem com o fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai ser considerada culpada pela guerra, então ela tem que pagar as dívidas. Quem perde, paga. Né? Você vai ter aí o Tratado de Versalhes, que vai impor a Alemanha, que vai ser considerada a grande humilhação da Alemanha. Né? Vai ser montado um governo composto por liberais e socialistas, vai ser fundada a chamada República de Weimar, né? E a República de Weimar vai ser obrigada, né, a assinar esse acordo, né, esse tratado de rendição, né, que vai ser visto como uma grande humilhação alemã. O Hitler vai usar muito disso, né, que a humilhação alemã é culpa dos liberais e socialistas que se submeteram aos inimigos. Mas não tinha muito o que se fazer. Né? Não tinha muito o que se fazer. E dentro desse tratado de Weimar, a Alemanha vai ter o seu exército controlado, né? Não vai ter a sua produção bélica controlada pelos países vencedores, né? Fiscalizada por ingleses, franceses, norte-americanos. Vai perder territórios, os territórios que ele havia conquistado da França, na Guerra Franco-Prussiana, ele vai perder esses territórios. Ou seja, além de pagar as dívidas, né, de reconstrução. A Alemanha vai ser submetida ao que eu disse, a uma grande humilhação, e essa humilhação vai ser utilizada pelo nazismo, né, na sua construção ao longo da década de 30. Beleza? É importante perceber isso aí. Tem um destaque aqui da Rosa Luxemburgo. Né? Você tem vídeos que falam sobre a Rosa Luxemburgo, surgiram, principalmente as meninas, né? Uma referência feminina aqui de luta. Né? A gente só fala de autores homens. Você tem a Rosa Luxemburgo aí, vale muito a pena dar uma lidinha na Rosa Luxemburgo. Tem vídeos que falam sobre ela. É uma sugestão para vocês. Ok? Durante o conflito, as mulheres assumiram postos de trabalho. Veja só, as mulheres assumem postos de trabalho porque o homem está na guerra. As fábricas precisam produzir. Então, as mulheres vão largar a casa, né, aquela condição dona de casa, e vão para as fábricas. Ah, mas já não tinha a Revolução Industrial? Isso ganha uma proporção maior, é importante perceber isso. Né? O recebimento do próprio salário estimula certa autonomia das mulheres. Que naquele momento ela pode sustentar a si mesma sem depender do marido, mas a posição patriarcal do homem ainda se sobressai. Né? A gente não pode imaginar que a mulher, nessa época, se tornou livre, independente, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, é um passo importante para a gente chegar no que a gente tem hoje. Né? E a gente ainda está andando na evolução desse processo. É importante perceber isso. Okay? Dito isso, é importante perceber que as consequências da Primeira Guerra Mundial, principalmente a humilhação sofrida pela Alemanha, vão gerar
a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Isso está claro, gente? Quem conseguiu acompanhar tudo, pegou? Ou dormiu e só deixou ligado aí para eu pensar que todo mundo viu, né? Eu vou postar aqui um linkzinho, eu queria que vocês assistissem da casa de vocês, que eu vou botar aqui no meu, mas vai ficar sem som. Então assiste daí, que eu não vou fazer um comentário antes. Assiste isso aí. Clica aí e assiste agora. Eu vou acompanhar daqui.
Bom, espero que vocês tenham gostado. Tá? Não sei se vocês viram o vídeo. Fiquei essa mensagem bem legal, né? Veja esse videozinho que eu mandei, tem uma mensagem bem legal, bem profunda, bem profunda. Esse vídeo é de 2003, eu acho, 2007. Eu sempre ouço esse vídeo, quando eu estou para baixo, quando eu estou triste, quando eu estou precisando de ouvir uma palavra legal, eu vejo esse vídeo. Apesar de não ser muito a favor, de não curtir muito autoajuda, esse vídeo sempre me dá uma força bem, bem legal. Fica aí de incentivo para vocês, de motivação. Tem a avaliação hoje no portal. Presta atenção no que eu vou falar. Essa avaliação vale 10 pontos, são 15 questões objetivas. De hoje para amanhã, até quinta-feira, eu vou postar uma outra avaliação para quem perdeu alguma. Então, quem deixou de fazer alguma coisa no trimestre, vai ter uma avaliação para cobrir, tipo repescagem. Porque sexta-feira sai a recuperação, né? Então, hoje é obrigatório. Hoje ou amanhã eu posto uma repescagem lá. Eu perdi. Não é perdeu a prova, não. São aqueles slides, tá? Quem perdeu a prova dançou. Eu hoje. Os slides. Perdi o slide da doutrina. Faz então a avaliação que vai estar hoje à noite ou amanhã para valer de repescagem. Beleza? E assiste esse videozinho. Guarda ele aí no coração. Separa ele na pasta. Hoje é prova. Todo mundo tem que fazer. Hoje é prova. Todo mundo tem que fazer. Beleza, Fernando? Hoje é prova. Senão vai entrar um 0 para você lá se você não fizer. Você faz assim, faz um contatinho com a Sandra, a gente resolve isso, Fernando. Beleza? Beleza? Aí se a Sandra autorizando, você faz. Nesse caso, eu te dou essa avaliação de quinta, de hoje e de sexta-feira, essa repescagem. Beleza? Mas eu preciso que você faça um contatinho com a Sandra, para ela ter o controle, tá bom? Pega o videozinho aí, guarda, e se tiver para baixo, ouça o filtro solar. É bem legal. Beijo, até a próxima.